Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, Elias, orando em meio à crise. Elias orando em meio à crise. Vamos entender na Bíblia, amém? Vamos orar agora, agradecer ao Senhor pelo dia e também pelo pão de cada dia que Ele nos deu, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, a mim e meus irmãos, aonde estiver, Senhor, escutando a tua palavra. Muito obrigado não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Nos capacita com o poder do Espírito Santo para entender as tuas palavras. Em nome de Jesus Cristo, amém. Elias orando em meio à crise. Queridos, Elias foi fiel a Deus. Em tempos muito difíceis. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis mesmo. Tá? Quando o rei Acabe provocou a ira de Deus de Israel, assim que está no livro de 1 Reis aí, você pode conferir, 16 a 33, os momentos mais marcantes do profeta ali aconteceu no confronto lá no Monte Carmelo, que nós sabemos. 1 Reis ali, capítulo 18, né? No auge dessa história aqui, né? Acabe, né? E seu reino viram como seus próprios olhos a verdade que Deus responde à oração, e por isso que nos acontecimentos desse relato nos toma nós de surpresa no tempo de hoje. O que aconteceu ali com Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, e vamos ler aí versículo 1, né? 1 Reis 19, versículo 1. Vamos ver isso aqui, ó. Elias chegou a pedir até a morte. Vamos ver. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez sair Jezebel tudo quanto Elias, ele fez saber, a rainha, né, Jezebel, tudo quanto Elias tinha feito, né? E como matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a esta hora, não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela falou que ia mandar matar ele. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, que andava com ele. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse-lhe: basta, Senhor. Toma-me agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele dormiu ali debaixo daquela árvore, e o próprio Deus mandou um anjo acordá-lo e disse para ele: levanta e come. Ele estava com fome. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tomou e adormiu de novo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a comida te será sobremodo longa. A tua viagem será sobremodo longa. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus.
Você veja o que Deus fez com Elias. Só daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites, queridos. É o pão de cada dia que Deus dá. Meu irmão, ali ele entrou numa caverna, quando ele chegou lá, né, ali no Monte de Deus, entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe, pois, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava ali o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava ali, né? O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, né, um silêncio tranquilo, suave. Um silêncio, uma brisa suave depois daquele fogo. Um silêncio, uma brisa bem gostosa, suave. Aí Elias falou, se ele não estava no vento, não estava no terremoto, será que é ele que está nessa brisa suave? Depois do terremoto, o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, no silêncio tranquilo e suave. Ouvindo, o Elias envolveu o rosto ao seu manto. Quando ele viu, ele cobriu o seu rosto, para não ver o Deus, né? Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Ele respondeu: tendo sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, fiquei só e procuraram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Jaziel, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nimsi, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Moelá, ungirás para profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservar em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e todas as bocas que não, né, o beijou. Deus falou: tu não estás só, Elias. 7.000 não dobraram o joelho a Baal. O que tu está fazendo aqui, Elias? Queridos, Elias orando em meio à crise. Aqui fala que Elias sentiu vontade de morrer e orou, no verso 4, que nós lemos, e ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Elias desistiu de viver, meu irmão. Isso é porque ele viu tudo que Deus fez. O poder de Deus. Será que já aconteceu com você também uma coisa dessa? Você desistir de viver, desistir de orar, desistir de ir na igreja, desistir de ler a Bíblia, desistir de falar com Deus? Será que já aconteceu isso com você? Meus queridos, para Deus não é simples adorar a Baal. Hoje o mundo adora Baal, o deus do sol, sabia?
Quando a lei dominical for aprovada, o mundo inteiro estará adorando a Baal, mesmo aqueles que se chamam cristão, né? Protestantes, evangélicos, católicos e tudo mais. Vai prostrar diante de Baal. Todos estarão adorando a Baal ao guardar o domingo como um dia sagrado, obedecendo a lei dominical. A história se repete. Uma lei romana que é papal. Meus queridos, a história vai se repetir. E cadê os Elias? Até ele pediu a morte. Deus do lado dele. Queridos, mesmo com o que Deus fez, mostrando para Elias que ele era o Deus de Israel, mesmo Deus falando, eu sou o Deus de Israel, estou contigo, Elias. Mesmo assim, o medo da morte fez com que abafasse a fé de Elias. Como que será nós nos tempos do fim agora? Hein? Um homem que estava com Deus, um homem que Deus falava com ele. Quando ele viu que ia morrer, a morte abafou a fé dele. Ele pediu a morte, queridos. Mesmo assim, Deus foi até Elias, né, com ternura e cuidado, fornecendo a ele alimento, água, né? Deus fez isso com ele, né? E deu comida para ele poder caminhar 40 dias e 40 noites. 1 Reis aí, 19:8, que nós lemos. Meus amados, mesmo quando Elias pediu para morrer, Deus não se afastou dele. Não se afastou. Deus entendeu a situação de Elias. Deus entende a tua situação também. Deus entendeu a situação de Elias para fugir, para não morrer. Deus também entende a tua situação. Tá? Mas, queridos, nós entendemos porque nossas falhas, né, como a de Elias também, Elias falhou, né, teve hora que ele desacreditou, né, então, queridos, nós também falha, como Elias falhou, mas Deus tem uma missão na vida de Elias e disse, saia da caverna e eu tenho um trabalho para você. A missão ainda não acabou, Elias. Então, do jeito que Elias falha, nós também falhamos. E podemos falhar muito mais. Mas Deus tem uma missão, como tinha uma missão para Elias, Deus tem uma missão para você, meu querido irmão. Viu, minha querida irmã? E ele vai dizer para você, saia dessa caverna. Saia daí. Saia desse esconderijo. Entendeu? Deus tem uma missão de trabalho. Deus tem uma missão na minha vida e na sua, meu querido irmão. Tá, minha querida irmã? Não é quando nós se aposentamos, né, que termina a missão. Queridos, Deus se revelou a Elias não nos barulhos, na tempestade, no fogo, no terremoto. Ele se revelou como uma voz mansa, delicada. Às vezes, na nossa vida, Deus responde de maneira direta, inconfundível, tá? Isso fortalece, sabe o quê? A nossa fé, queridos. E sentimos que Deus está perto de nós. Às vezes queremos resolver do nosso jeito as coisas. Mas os pensamentos de Deus é muito mais alto que o nosso, meu irmão. Tá? E nós, às vezes, não entendemos porque está além do nosso entendimento os pensamentos de Deus.
Agora, como podemos nos aquietar? Ele chega a falar, aquietai-vos, 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 porque eu sou o vosso Deus. E como podemos nos aquietar? Diante de tanta tribulação. A história vai se repetir. A história de Elias está aí para nos fortalecer na fé, viu? Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Essa história aqui de Elias é que nos fortalece pela fé. Deus te chama, meus amados, para ser um Elias moderno, para preparar um povo para a volta de Jesus. Amém? Essa história de Elias aqui é para nós. É Deus nos mostrando que ele não está no barulho, ele não está na confusão, ele não está na tempestade, ele não está no fogo, ele não está no terremoto. E para nós se acalmar. Ele estava naquela brisa bem suave, tranquila, que Elias cobriu o seu rosto. E ele disse: o que está fazendo aí, Elias? Ainda tem uma missão para você. Bastou apertar você um pouco, você já quer morrer? Que é isso, Elias? Que é isso, Elias moderno? Bastou vir uma lei dominical te apertando um pouco, você já quer morrer? Nós temos que prestar atenção, meu irmão, que nós atravessamos um deserto. Andando para a terra prometida que Deus nos prometeu. E no deserto tem muitas coisas para acontecer, meu irmão. E a caminhada é longa. E a fadiga é grande. Mas nós temos um Deus de Elias, que não deixou faltar o pão nem a água. Elias fez a parte dele também. Deus protege, mas Elias fez a parte dele. Ele correu para não morrer. Deus estava olhando ele. Até que ele chegou, Deus testando ele chegou e falou assim: ó, para mim basta. Chega. Me leva embora. Eu quero morrer. E Deus falou para ele: tem 7.000, Elias, que não prostraram o rosto a Baal. Deus está falando hoje para você: tem 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 que ainda não prostram o rosto a Baal, ao Deus Sol, a Tamuz, a Nimrod. Qual é o teu problema aí, meu querido irmão? Você confia ou não confia em Deus? Próximo estudo. Quando as orações parecem não ser respondidas. Vamos caminhar. Se tem uma coisa que nós precisamos saber, é isso aí. Né? Elias orando em meio à crise. E quando a oração parece não ser respondida? E aqui tem uma palavra que chama atenção: parece. Vamos ver isso na Bíblia amanhã, tá bom? Sabe por quê? Talvez você esteja orando por algum tempo que, quem sabe aí, você esteja orando aí, né, há anos, né, e parece que Deus não ouve as suas preces, talvez. Você deve estar pensando assim: eu oro aí há tanto tempo, há anos, e Deus não escuta minhas preces? A Bíblia nos diz assim: peça e lhe será dado. Mateus 7, versículo 7. E também, se pedir-lhes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Livro de 1 João 5,14.
Agora, como você compreende essa promessa? De que forma? Vamos ver isso amanhã. Amém? Elias, grande homem, grande profeta de Deus, Elias. Mas teve os momentos de suas fraquezas. E Deus nos conhece e sabe das nossas fraquezas também. Mas nós devemos crer que só existe um Deus lá em cima. E que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele não permita. Amém? Elias orando em meio à crise. Que exemplo, né? Amanhã nós estamos juntos com a graça do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos entender, ó. Quando as orações parecem não ser respondidas. Tchau, pessoal. Até amanhã. Fique com a paz do Senhor em nome de Jesus.